Era quase noite quando Ana saiu do pequeno mercadinho onde trabalhava como caixa. O salário mal dava para pagar o aluguel de um quarto úmido e comprar pão para o filho, Lucas, de apenas 5 anos. O uniforme amarrotado, as mãos cheias de calos e os olhos cansados contavam a história de alguém que lutava todos os dias para sobreviver. A rua estava quase deserta e as lâmpadas piscavam, denunciando a precariedade do bairro. Ana apertava o casaco no corpo enquanto caminhava em direção à sua casa. O vento frio cortava o rosto, mas o que mais doía era o peso das contas atrasadas dentro da bolsa. Boletos dobrados, marcados com caneta vermelha, como se gritassem: "Você falhou!" Chegando à pequena casa, o som da voz do filho a fez sorrir, mesmo cansada. "Mamãe!" gritou Lucas, correndo até ela, com o pijama velho e um brinquedo quebrado nas mãos. "Oi, meu amor!" respondeu, se ajoelhando para abraçá-lo. "Como foi o dia?" "Eu desenhei você no papel", disse ele, mostrando um rabisco colorido. "E desenhei uma casa grande para a gente morar um dia." Ana segurou o papel com cuidado, tentando esconder as lágrimas. "Vai acontecer, meu anjo." Um dia vai. O jantar era simples, metade de um pão francês dividido entre os dois e um copo de leite morno. Ana fingia estar satisfeita para que Lucas comesse tudo, mesmo o estômago dela reclamando em silêncio. Quando o filho dormiu, ela se sentou à beira da cama, encarando o teto rachado. As palavras do patrão ecoavam em sua cabeça. "Você é dedicada, Ana, mas eu não posso aumentar o salário. O mercado está difícil." O mercado estava difícil. Sempre estava. Ela suspirou e fechou os olhos. Foi quando o celular tocou. Um número desconhecido. "Alô? Ana? É a Cida, lembra de mim? Trabalhamos juntas no café do centro." "Cida, claro, lembro sim. Como você está?" "Bem demais, menina. Olha, eu tô com uma oportunidade para você. Fácil, rápida e dá um bom dinheiro." Ana franziu o senho. "Que tipo de oportunidade?" "Um cliente meu precisa de uma moça simpática para fazer companhia numa festa amanhã. É só conversar, dançar, nada de errado. E ele paga R$ 200 só pela presença." Ana ficou em silêncio por alguns segundos. R$ 200. Aquilo pagaria o gás, compraria leite e ainda sobraria. Mas algo dentro dela apertou. "Cida, desculpa, mas eu não posso. Não é o tipo de coisa que quero fazer." "Ah, Ana, deixa de ser besta. Você acha que alguém vai te dar oportunidade melhor? Ele é um homem educado, rico." "Eu sei, Cida, mas não. Prefiro continuar do meu jeito." A amiga bufou do outro lado da linha. "Você é muito certinha, menina. Depois não reclama da vida dura." Ana desligou, sentindo o coração apertado. Não por culpa, mas por medo. Medo de que sua honestidade nunca fosse suficiente para mudar sua sorte. Naquela noite, deitou-se ao lado do filho e adormeceu com lágrimas silenciosas. O dia seguinte amanheceu cinzento, com o som da chuva batendo no telhado. Ana acordou cedo, pegou a sombrinha rasgada e foi novamente ao trabalho. No caminho, passou por um homem idoso que parecia perdido, tentando proteger-se da chuva com um jornal. "Moça, poderia me ajudar a encontrar o ponto de ônibus da linha 312? Perguntou ele, tremendo de frio. Ela hesitou. Estava atrasada, e se chegasse 5 minutos depois, o patrão descontaria do salário. Mas algo nela falou mais alto. "Claro, senhor. Eu levo o senhor até lá." Caminharam juntos até o ponto, ela segurando o guarda-chuva entre os dois. O homem de cabelos brancos e roupa simples agradeceu diversas vezes. "A senhora é muito gentil. Hoje em dia quase ninguém para ajudar." "Não custa nada fazer o bem", respondeu Ana com um sorriso discreto. Ele olhou nos olhos dela, com um brilho de reconhecimento. Como é mesmo o seu nome?" "Diana." O ônibus chegou. O idoso subiu, ainda olhando para ela. "Ana, você vai ser lembrada por isso." E sorriu antes de desaparecer entre os passageiros. Ela não entendeu o porquê da frase, mas seguiu seu caminho, encharcada e atrasada. Chegou ao mercado e recebeu uma bronca. "De novo atrasada, Ana? Se continuar assim, vou ter que cortar seus dias." "Desculpe, seu Roberto. Eu ajudei um senhor perdido.
Não consegui deixá-lo sozinho na chuva. O patrão suspirou e se afastou, resmungando algo sobre boas intenções que não enchem barriga. O dia correu arrastado. No fim da tarde, Ana voltava para casa com o corpo cansado e a alma ainda mais pesada. Mas ao chegar na esquina da sua rua, algo chamou sua atenção. Um carro preto estava parado em frente à sua casa. E um homem de terno, acompanhado de um motorista, parecia procurá-la. "A senhora é Ana Rodrigues?" perguntou o homem, abrindo um guarda-chuva. "Sou, sim." Aconteceu alguma coisa? "Sim, tenho uma mensagem para a senhora, do senhor Álvaro Menezes." Ana franziu a testa. "Eu não conheço ninguém com esse nome." "Conhece, sim," disse ele sorrindo. Ontem, na chuva, o coração dela disparou. O homem tirou do bolso um envelope e entregou a ela. Ele pediu para que a senhora abrisse sozinha. Disse que o destino às vezes recompensa o bem da forma mais inesperada. O carro partiu, deixando Ana parada sob a chuva, segurando o envelope molhado, sem entender nada. Ela entrou em casa trêmula e rasgou o lacre. Dentro havia uma carta escrita à mão e um cheque. As mãos dela tremiam. O cheque era de 100 mil reais. Ela levou as mãos à boca sem conseguir conter o choro. A carta dizia: "Querida Ana, ontem você me ajudou sem pedir nada em troca. Sou Álvaro Menezes, fundador da rede de mercados onde você trabalha. Estava disfarçado para observar como meus funcionários tratam as pessoas. Você foi a única que demonstrou empatia verdadeira. Quero que saiba, sua honestidade me tocou profundamente. Esse é apenas o começo da mudança que o destino lhe deve." "Álvaro!" Ana desabou de joelhos, chorando de emoção. O pão que dividira, o trabalho duro, a recusa à tentação, tudo finalmente fazia sentido. Lá fora, a chuva parava lentamente, como se o céu também sorrisse para ela. Ana ficou por longos minutos parada, encarando o cheque como se aquilo fosse um sonho prestes a se desfazer. 100 mil reais. Era dinheiro demais para alguém que no dia anterior dividira o último pão com o filho. As lágrimas escorriam sem controle. Lucas acordou com o barulho do choro e veio até a mãe. "Mamãe, o que foi? Por que tá chorando?" Ela o abraçou com força. "É de alegria, meu amor. De alegria." Naquela noite, Ana mal conseguiu dormir. A carta do senhor Álvaro Menezes estava sobre a mesa, e ela relia cada palavra, tentando acreditar que aquilo era real. "Você será lembrada por isso." A frase que o velho havia dito ecoava agora com um novo significado. Na manhã seguinte, Ana acordou mais cedo que o sol. Lavou o rosto, prendeu o cabelo e vestiu o uniforme. Apesar de tudo, decidiu ir trabalhar normalmente. Queria entender o que viria a seguir e, principalmente, queria provar que aquele dinheiro não a mudaria. Quando chegou ao mercado, todos a olhavam de forma estranha. Sussurros corriam pelos corredores. "É ela!" cochichou uma colega. "A moça que foi chamada pelo dono. Já ouvi dizer que ela ganhou uma promoção", comentou outro. O patrão, o senhor Roberto, a chamou na sala dele assim que a viu. "Ana, preciso falar com você." Ela entrou ainda nervosa. "Sim, senhor. O senhor Álvaro Menezes me ligou pessoalmente. Disse que você o ajudou ontem." Ele pigarreou. "Nem sabia que era ele." "Eu também não, senhor." O homem passou a mão na cabeça, visivelmente desconcertado. "Ele ficou muito impressionado com você. Disse que quer te transferir para o escritório central, com salário 3 vezes maior e um cargo de confiança." Ana levou a mão à boca, surpresa. "Meu? No escritório?" "Ele disse que pessoas como você merecem estar perto dele." O patrão respirou fundo. "Parabéns, Ana." Ela agradeceu emocionada. Quando saiu da sala, os colegas a observavam. Alguns com admiração, outros com inveja. Mas Ana não se deixou deslumbrar. Ao chegar em casa, abraçou o filho e prometeu a si mesma que aquele dinheiro e a nova oportunidade seriam usados com propósito. Durante a semana seguinte, ela foi chamada ao prédio da matriz da empresa, um edifício moderno, de vidro e mármore.
Lá conheceu o Sr. Álvaro pessoalmente, agora em seu verdadeiro papel. Um homem elegante, de fala calma e olhos bondosos. Então você é a moça da chuva, disse ele sorrindo. Sim, senhor. Desculpe não ter reconhecido o senhor naquele dia. E se tivesse reconhecido? Perguntou ele. Eu teria ajudado do mesmo jeito. Álvaro assentiu, satisfeito com a resposta. É por isso que confio em você, Ana. Preciso de alguém para liderar um novo projeto social da empresa. Um programa de doação de alimentos para famílias carentes. Ela ficou em choque. Ah, eu, senhor? Sim. Quero que alguém que conhece a dor da fome conduza isso com o coração, não com planilhas. Ana aceitou o desafio, mesmo sem saber como faria. Passou os dias seguintes aprendendo tudo, planilhas, relatórios, logísticas. Dormia pouco, mas trabalhava com paixão. Certa tarde, enquanto organizava caixas de mantimentos num depósito, uma voz familiar surgiu atrás dela. Então é verdade. A pobrezinha subiu na vida, Ana se virou. Era Cida, a mesma mulher que havia oferecido o dinheiro fácil. Estava bem vestida, de salto alto e perfume caro. Cida, o que faz aqui? Trabalho com um dos fornecedores. Ela sorriu, mas o olhar era venenoso. Parece que sua sorte virou, hein? Não foi sorte, Cida. Foi consequência. A outra riu com deboche. Consequência? Ah, por favor. Ninguém muda de vida assim, do nada. Aposto que aquele velhote se encantou por você. Ana se manteve firme. Pode pensar o que quiser. Eu sei o que vivi. Cida se aproximou e sussurrou. Só espero que esse seu conto de fadas dure. Porque o mundo real não costuma perdoar os ingênuos. E saiu, deixando Ana com o coração pesado. Pela primeira vez, ela sentiu medo. Nos dias seguintes, começaram a circular rumores dentro da empresa. Diziam que Ana estava se aproveitando do projeto para aparecer bem na fita com o patrão, que não era confiável, que estava roubando doações. Ana ficou arrasada. Tentou ignorar, mas os olhares desconfiados começaram a feri-la como facas invisíveis. Até que uma tarde, o Sr. Álvaro entrou na sala com expressão séria. Ana, preciso conversar com você. Ela gelou. Aconteceu algo? Recebi uma denúncia. Estão dizendo que você desviou parte das doações? Ana ficou sem ar. Isso é mentira. Eu jamais faria algo assim. Eu sei, respondeu ele calmamente. Mas preciso de provas. Vamos investigar. Naquela noite, Ana chorou sozinha na cozinha, com o filho dormindo no quarto. Eu só quis fazer o bem, Deus. Por que isso está acontecendo? Sussurrou, mas o destino que havia começado a sorrir ainda não havia revelado todos os seus planos. No dia seguinte, ao chegar ao depósito para revisar os registros, Ana encontrou uma caixa aberta e alguns papéis caídos. Entre eles, uma folha com carimbo falso e a assinatura de alguém que ela reconheceu imediatamente. Cida. A verdade começava a emergir. Ana recolheu as provas, o coração batendo forte. Sabia que, se o Sr. Álvaro acreditasse nela, sua vida seguiria um rumo. Mas se não acreditasse, tudo acabaria ali. Ela respirou fundo, segurando as folhas contra o peito. Lá fora, a chuva começava novamente. E, mais uma vez, Ana sabia que o destino a estava testando. O som da chuva batendo no telhado misturava-se ao das batidas aceleradas do coração de Ana. Ela segurava os papéis com as mãos trêmulas, sabendo que o que estava ali podia salvar sua reputação ou arruinar tudo, se fosse mal interpretado. Cida. A assinatura era dela, clara e nítida. E o documento era uma falsa nota de entrega de alimentos, com quantidades adulteradas e carimbo falsificado. Tudo indicava que alguém tentava usar o nome de Ana para desviar parte das doações. Ana respirou fundo, olhou pela janela e viu o reflexo de si mesma. O cabelo desgrenhado, o rosto cansado, mas o olhar firme. Não foi para isso que lutei, pensou. Na manhã seguinte, ela chegou cedo ao prédio central da empresa. O corredor estava silencioso e os olhares dos colegas eram diferentes agora. Frios, curiosos, quase impiedosos. A fofoca já tinha se espalhado.
Ela foi direto à sala do Sr. Álvaro. Preciso falar com o senhor, disse firme, segurando os papéis. O empresário levantou os olhos do computador. Entre, Ana. Ela pousou os documentos sobre a mesa. Encontrei isso no depósito ontem à noite. São notas falsificadas com meu nome e carimbo adulterado. E aqui está a assinatura de quem fez isso. Álvaro pegou os papéis, ajustou os óculos e examinou cada detalhe. O silêncio durou longos segundos, até ele levantar o olhar para ela. Cida Martins, murmurou. Ela é uma das responsáveis pelo controle de estoque do fornecedor. Ana assentiu. Sim, e é a mesma pessoa que tentou me convencer semanas atrás a aceitar dinheiro fácil. Ela tem algo contra mim. O empresário respirou fundo, sério. Vou cuidar disso pessoalmente, mas quero que você mantenha o foco, está bem? Não permita que o medo roube o que você conquistou. Ana sentiu as lágrimas arderem, mas conteve. Obrigada, senhor. Eu só quero provar que sou digna da confiança que o senhor depositou em mim. Ele sorriu de leve. Você já provou isso, Ana. Só precisamos que o mundo veja também. Naquela tarde, enquanto o setor financeiro revisava os registros, Cida entrou no prédio, confiante e elegante. Falava alto, como sempre. "De onde está a nova queridinha do patrão?" zombou. Aposto que está se escondendo. Ana, que estava próxima, respirou fundo e se aproximou. "Estou aqui." O sorriso de Cida murchou por um instante, mas logo voltou. Ana, pensei que tivesse aprendido a ficar quietinha. Esse mundo não é pra gente que joga limpo. Não é o mundo que define quem eu sou, respondeu Ana firme. E eu não vou deixar que você destrua o que construí com verdade. Antes que Cida pudesse responder, o Sr. Álvaro apareceu na porta, acompanhado de 2 seguranças e de um advogado da empresa. Dona Cida Martins, precisamos que a senhora nos acompanhe à sala de reuniões. Temos algumas perguntas sobre documentos irregulares em seu nome. Cida empalideceu. O quê? Isso é um absurdo. Tentou disfarçar, mas a voz tremia. Ana observou em silêncio enquanto a mulher era conduzida. O corredor inteiro parou para ver. Pela primeira vez, os olhares sobre Ana eram diferentes, de respeito e surpresa. Horas depois, o Sr. Álvaro voltou à sala onde ela estava. Você estava certa, disse ele. Cida falsificou documentos para desviar doações e tentou colocar a culpa em você. Já confessou tudo. Ana sentiu um alívio profundo, como se um peso saísse de dentro do peito. Eu só queria que a verdade aparecesse, senhor, e apareceu. Ele sorriu. E mais uma coisa, quero que saiba que essa empresa precisa de pessoas como você. Honestidade é o que nos mantém de pé. Os dias seguintes foram de reconstrução. A confiança no nome de Ana se espalhou rapidamente. Funcionários começaram a procurá-la para pedir conselhos, voluntários se inscreveram para o projeto social e a imagem da empresa melhorou de forma notável. Mas, apesar de tudo, Ana não se deixou levar pelo orgulho. Continuava pegando ônibus, ajudando vizinhos e ainda comprava pão na mesma padaria do bairro. Uma noite, ao chegar em casa, Lucas correu até ela com um sorriso largo. Mamãe, hoje a professora disse que posso ser o que eu quiser quando crescer. Eu disse que quero ser igual a você. Ela se ajoelhou emocionada. E o que eu sou, meu amor? Boa. Ele respondeu com simplicidade. Você é boa. As palavras do filho ecoaram fundo. Ana percebeu que, por mais que tivesse ganhado dinheiro e prestígio, nada valia mais do que isso. Alguns dias depois, enquanto organizava caixas de mantimentos, um envelope branco apareceu sobre sua mesa, sem remetente. Dentro, uma carta e um bilhete pequeno. A carta dizia: Ana, pessoas como você são raras. O mundo precisa de quem escolhe o certo, mesmo quando o errado parece mais fácil. Continue sendo luz onde há escuridão. E Álvaro Menezes, e o bilhete trazia apenas uma frase: prepare-se. O destino ainda tem planos maiores para você. Ana ficou parada, olhando o papel. Sentiu o coração bater mais forte. Não sabia o que viria a seguir, mas no fundo, algo lhe dizia que aquela história ainda estava longe do fim. Lá fora,
O céu clareava lentamente após dias de chuva. E Ana, pela primeira vez, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Mas o destino ainda tinha uma última surpresa guardada. Os dias passaram e a vida de Ana parecia finalmente ter encontrado um rumo de paz. O projeto social que ela coordenava crescia a cada semana, alimentando famílias, ajudando mães solteiras, idosos esquecidos e crianças famintas. Ela acordava todos os dias antes do sol, preparava o café de Lucas, o levava à escola e seguia para o trabalho com o coração leve. Havia orgulho em cada passo, não pelo dinheiro, mas pela dignidade conquistada. Mas, como o destino gostava de fazer com ela, a calmaria veio acompanhada de algo novo, algo que mudaria tudo outra vez. Numa manhã chuvosa, Ana chegou ao escritório e encontrou o Sr. Álvaro sentado à mesa pensativo. O olhar dele estava distante, diferente do habitual. "Ei, Sr. Álvaro!" chamou ela com delicadeza. "Está tudo bem?" Ele ergueu o rosto e sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. "Ana, preciso conversar com você." Ela sentou-se à frente dele, sentindo o clima pesado no ar. Aconteceu alguma coisa?" Ele suspirou. "Eu estou doente." A voz saiu baixa, firme, mas carregada de verdade. "Descobri há pouco tempo. O médico me deu poucos meses." Ana arregalou os olhos, o coração disparando. "Não, senhor, não pode ser. O senhor parece tão bem." "O corpo engana, minha filha." Ele forçou um sorriso. O tempo, esse não mente. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. "Mas por que está me dizendo isso?" perguntou ela, com lágrimas contidas. Álvaro apoiou as mãos sobre a mesa. "Porque quero te deixar algo. Algo que vá além do dinheiro." Ele tirou uma pasta de couro da gaveta e a colocou diante dela. "Aqui estão todos os documentos da minha rede de mercados e da Fundação Social. Quero que você fique responsável por tudo quando eu me for." Ana levou as mãos à boca, em choque. "Eu? Mas eu não tenho estudo suficiente, nem experiência para isso." "Tem o que mais importa, Ana, o coração certo. Eu passei a vida inteira cercado de gente que sabia administrar, mas poucos sabiam se importar." Ela chorava em silêncio. "Eu não sei o que dizer." "Não precisa dizer nada. Só prometa que vai continuar ajudando quem precisa, mesmo quando ninguém estiver olhando." Ana assentiu, chorando. "Prometo." Nos meses seguintes, ela acompanhou de perto a saúde do velho amigo. Ia até sua casa, fazia sopa, lia para ele, ou simplesmente sentava em silêncio, segurando sua mão. Lucas o chamava de Vovô Álvaro, e ele ria disso com brilho nos olhos. Até que numa manhã fria, Ana recebeu a ligação que mais temia. O coração dela parou por um instante. Álvaro Menezes havia partido. Ela correu para o hospital, mas era tarde demais. Sobre a mesinha ao lado da cama, um envelope com seu nome a esperava. "Ana, se você está lendo isto é porque meu tempo terminou, mas o seu está apenas começando. Lembre-se, não é o dinheiro que muda o destino, e sim as escolhas que fazemos quando ninguém está vendo. Cuide do que eu construí, mas acima de tudo, continue cuidando das pessoas. O bem que você plantou em mim naquela chuva precisa continuar florescendo no mundo." "Álvaro." As lágrimas de Ana molharam o papel. Ela se ajoelhou ao lado da cama, apertando o envelope contra o peito. Sentiu pela primeira vez que a dor e a gratidão podiam coexistir dentro do mesmo coração. Alguns meses depois, a empresa havia se transformado. Ana, agora diretora da Fundação Menezes de Esperança, coordenava projetos em várias cidades. As pessoas a chamavam de a mulher que transformou caridade em destino, mas mesmo com o novo título, ela continuava simples. Visitava orfanatos, comia pão com manteiga com os voluntários e, às vezes, ficava olhando o céu, lembrando da primeira vez em que a chuva a uniu a um velho desconhecido. Numa dessas tardes, ela levou Lucas para um evento da fundação, onde distribuíam alimentos. O menino, curioso, puxou o braço dela. "Mamãe, aquele senhor ali parece o vovô Álvaro." Ana olhou. Era um homem idoso, de barba branca, sentado num banco, sorrindo enquanto observava a cena.
Por um segundo, o coração dela disparou. A semelhança era impressionante. Ela piscou e o homem já não estava mais lá. Sorriu, com os olhos marejados. Ele nunca foi embora, meu amor. Ele só virou parte do que fazemos. Lucas segurou a mão dela. Então o destino é isso, né, mamãe? O que, filho? Quando a gente faz o bem e ele volta pra gente, Ana o abraçou forte. É exatamente isso. Naquela noite, em casa, ela abriu uma gaveta antiga e tirou de lá o primeiro envelope que mudara sua vida. Aquele cheque molhado pela chuva e a carta escrita à mão. Olhou o papel e sorriu. No canto da folha havia uma frase sublinhada que ela nunca tinha notado antes. O destino recompensa quem o enfrenta com pureza. Ela fechou os olhos e agradeceu em silêncio. O vento soprou leve pela janela, trazendo o som distante da chuva, e Ana entendeu finalmente que a vida não tinha sido cruel, apenas precisava dela inteira, para provar que o bem, mesmo quando parece pequeno, sempre volta de forma inacreditável.